Boa tarde, Sr. Romário. Meu nome é Gabriel e agradeço o espaço aberto a mim para que eu possa relatar a experiência vivida em 2019 em plena pandemia. Era mês de junho. Navegava a 100 milhas náuticas da costa do litoral gaúcho, região das cidades de Cidreira, Pinhal, Rio Grande, bem ao sul do país. Desci do Paraná. Embora seja cadastrado como pescador, a minha profissão não é das mais, digamos assim, normais, e muitos pensam que existem apenas em filmes ou histórias de ficção. Eu sou um caçador de tesouros submarinos. Busco, sim, um dia encontrar o meu pote de ouro escondido em algum navio naufragado. E a região? A região ela é rica em histórias e lendas. Dizem que ali existem muitos cemitérios de navios que naufragaram, carregando para o fundo do mar riquezas incalculáveis. Em paralelo, a região é conhecida por ufologistas que falam que é rica em portais e que se avista muitos OVNIs. Impressionante, né? Ironia do destino. Eu acredito nos tesouros, jamais acreditei em UFOs. Não encontrei meu tesouro, porém, tive uma experiência inesperada e impressionante com seres que certamente não fazem parte do planeta Terra. Então eu acho importante relatar, não pela experiência em si, porque eu acredito que dezenas, centenas, milhares de pessoas já tiveram, ou dizem que tiveram. Esses relatos não são nada novos, inéditos, mas eu faço questão que esse meu relato chegue a conhecimento público, mais para transmitir aquilo que aquele ser me passou. Conforme comentei, navegava pelas águas geladas do litoral sul, já sentido Uruguai e Argentina, enfim, rumo à Antártida. Apesar de ser época de gelo, época de frio, inverno rigoroso, o mar estava calmo, mas com uma neblina intensa. Eu buscava assim, uma relíquia que sigo há muitos anos, que conheço a história, conheço cada milímetro do navio e acreditava que estava no lugar certo. Depois de um dia intenso de trabalho, porque quem vê o romantismo do navegar não consegue imaginar o quanto trabalho dá para ficar passeando ou trabalhando nas águas dos oceanos. Final de tarde, já anoitecendo, desci para fazer algo para comer. Embora não seja pescador, coloquei algumas esperas, peguei o meu jantar. No dia, tive alguns problemas. A fiscalização marítima chegou. Aí eles pediram meus documentos, mas que pescador é você que não pesca? Eu disse que estava esperando chegar mais ao sul. Enfim, aquela conversa de sempre, que tem que terminar com um agrado para os homens, para eles irem embora e fazer de conta que não me viram. Eu estava cansado, meio chateado, porque há muito tempo eu procurava e pelo jeito seria mais uma viagem perdida. Eu estava chegando o dia de eu retornar às origens. Então eu estava ali, fazendo a minha comida, quando de repente eu senti, sabe, o meu barco jogava. Ele jogava. Sabe quando joga assim por causa de uma onda forte, uma mudança brusca de vento? Ele jogava. Só que jogava, mas não tinha o porquê. Mas quando eu falo jogava, não é aquele balanço rítmico, não. Ele jogava pesado. Eu digo, ué, mas o que é isso? E também eu sentia um zunido. Zunido esse que do nada se tornou um estrondo. Mas pensa num barulho. Eu levei o maior cagaço, já me armei e subi, fui direto à proa. Quando chego lá, Sr. Romário, antes não tivesse subido. Tinha uma neblina, estava mais frio, a neblina começou a se dissipar e à minha frente, a uns, sei lá, não dá para dizer a distância, mas poucos metros de distância, tinha uma espécie de embarcação que não era uma embarcação e que flutuava sobre a água. Dava para perceber que não tinha contato com a superfície. Era um desenho diferente. Lembrava assim, um módulo, uma nave. Era achatada, meio arredondada, de um material que eu na hora não conhecia. Não era um metal, não era um plástico, era uma coisa estranha. Era uma cor clara, que na neblina ou na velocidade certamente passaria desapercebido, digamos que seja até a intenção de ser invisível. Mas estava ali, à minha frente. Se eu colocar
que eles quiserem colocar o tamanho, será difícil. Mas não era das muito grandes, não. Aquilo ali eu pensei, se for uma nave, se for uma aeronave, extraterrestre ou da Terra, de observação ou de guerra, é para poucos ocupantes. Aí fiquei ali parado, segurando a arma, e vendo tudo se acalmar. Parou aquele agito da água, parou aquela neblina, parou toda aquela mudança brusca no ambiente que eu concluí que aconteceu devido à chegada daquilo. E como só na frente, assim, tinha uma espécie de janela, parecia que a janela olhava para mim e eu olhava para ela, e ela estava um pouco assim, mais alta, e começou a descer, ficou quase no meu nível. Bom, não preciso dizer que eu estava apavorado. E também não preciso falar que o pavor aumentou quando eu vi uma espécie de rampa abrir assim. Uma espécie de rampa. E abriu, e foi chegando a tocar na água. A rampa abriu na parte de baixo daquela nave. Foi quando eu vi. Palavra, eu vi. Se quiser acreditar, acreditem. Se não, paciência. Mas eu vi. Desceu na rampa um ser. Olha, eu calculo assim 1,5 m. 1,5 m. Meio pálido, sem cabelo, sem nada, só 2 olhos, assim, uma cabeça meio que retangular. Olha, parecido, muito parecido com o que a gente vê em fotos, em filmes, mas com sutis diferenças. E ele desceu e ficou parado à minha frente. Olha, eu não sei porque eu tive aquela reação, mas mirei e pá! A bala, o projétil. Parece que foi engolido. Tchum, passou. Mas eu mirei nele, teria acertado. Foi na direção dele, mas passou. Foi quando o medo aumentou. Aquela criatura meio que moveu a cabeça assim. Aí me olhou e perguntou: por que você tenta me agredir? Eu não lhe fiz nenhum mal. Eu não sou uma ameaça. Eu confesso que eu fiquei surpreso, mas continuei na minha e perguntei: quem é você? O que é você? Eu sou um ser que estou de passagem. E você definitivamente não é um bom anfitrião. Mas o que você está fazendo aqui? Eu mirava. É o meu trabalho. E você? Faz o que aqui? Aí eu simplesmente disse: eu também estou trabalhando. Se estamos os dois trabalhando, e nenhum de nós quer o mal do outro, que não há razão para isso, por que você continua apontando para mim esse objeto que tem o objetivo de ferir? Cara, olha, eu não sei o que me deu, mas de repente eu pensei: é mesmo, o que eu estou fazendo? Aí abaixei. Aí eu olhei para ele e falei: tá bom, desculpa o meu jeito, mas é que você me assustou. Mas eu lhe assustei porque eu não fiz nenhum movimento brusco demonstrando que iria atacá-lo. Você tem medo do desconhecido, do diferente, é isso? Aí eu já disse: claro, eu sou normal. Vai dizer que você não tem medo também daquilo que não conhece. Ele simplesmente: medo? Medo é algo que eu não consigo sentir. Eu digo: esse cara aí, esse serzinho desse tamanho tá me tirando. Eu digo: como você não consegue sentir medo? Não é possível. Explique como alguém não sente medo. Ele: simples. Eu não sinto medo porque nós somos diferentes. Eu meio que fiquei confuso, eu não sabia o que dizer. Foi quando ele disse para mim: você está equivocado na sua busca. O que você procura não está aqui. Está a 80 milhas a oeste. Aí eu digo: mas tu tá falando o quê? O que eu estou procurando? Quem te disse que eu estou procurando alguma coisa? E se tivesse, como é que você sabe a localização? Eu sei a localização. Eu estive lá. E quem me disse? Foi você. Romário. Foi aí que eu percebi. Eu estava me comunicando com aquele ser, mas nós não estávamos falando. Nós não conversávamos. Sabe aquela coisa de ele ler os meus pensamentos
e eu conseguir ler os pensamentos dele com uma diferença. Ele deixava eu ler só o que convinha. Eu era um livro aberto para aquela criatura. Ele simplesmente olhou para mim: pare de misturar assuntos. Fica difícil de eu compreender. Eu só te digo: o que você procura está lá, mas você não terá acesso, porque a profundidade é muito maior do que você imagina, e com o seu equipamento jamais conseguirá chegar. Senhor Romário, daquele momento em diante, eu meio que me desarmei, mas não só literalmente. Eu me desarmei de coração, porque eu vi ali uma criatura estranha, diferente, alienígena com certeza, mas que não me faria mal. Então eu dei chance para mim e dei chance também para ela, para que houvesse uma aproximação, porque algo me dizia que, além de não correr riscos, eu aprenderia muito. Esse algo que me assoprou no ouvido, não mentiu. E o que ele me passou me deixou boquiaberto, não por ser algo novo, mas por ter sido colocado de uma forma tão simples que me fez pensar a respeito. Em nenhum momento ele desviou o olhar. Não que quisesse me dominar ou hipnotizar. Não. Era a forma mais impressionante que eu jamais tinha visto de se comunicar. Ele despejou ensinamentos, aparentemente simples e coerentes, mas num determinado momento, a gama de informação é tão gigantesca que o nosso pobre poder de percepção embaralha tudo. Não sei precisar exatamente a ordem das informações recebidas, e tenho absoluta certeza que muitas se perderam. As poucas que consegui guardar, agora tento transmitir a você, pois acredito que essa tenha sido a minha missão por ele delegada. A ideia equivocada de comunicação faz com que indivíduos de nossa espécie criem barreiras inexistentes. A cada dia cresce a certeza da existência de uma vida em outros universos e se aproxima o dia do primeiro contato. Esse dia chegou para mim, mas a maioria esmagadora dos habitantes da Terra continuará esperando que aconteça. A dúvida crescente que paira sobre qual o idioma será utilizado, para mim, estava respondida. A resposta, muito simples: o idioma universal. No seu universo matéria, o ser humano reduziu sua visão de macro, se tornando prisioneiro de uma redoma por ele criada. Para se defender de indivíduos diferentes de sua própria espécie, criou a simbologia das palavras, captada por sentidos físicos, visão, audição e tato. Sentimentos e desejos transmitidos por símbolos, verdadeiras mordaças à comunicação, diferentes em cada tribo. O homem criou sua própria Torre de Babel, inexistente até então, anulando o sentido maior, que é o da telepatia. Buscar símbolos e sons captados por sensações físicas, ao invés de desenvolver, fez com que ele andasse na contramão. Com o passar do tempo, descobriu que, anulando a capacidade telepata, poderia esconder seus sentimentos mais íntimos, inclusive de membros da própria comunidade, preservando sua privacidade e se condenando à escravidão dos símbolos e sinais, sem os quais não conseguia mais se comunicar. Símbolos se diversificaram, tornando-se cada vez mais diferentes,
e de difícil tradução para aqueles que não os conheciam. O ser humano se tornou o único ser vivo do planeta incapaz de se comunicar com membros da sua própria espécie. Surgiram os desenhos, as letras, as palavras, as frases, o inacreditável retroceder. Milhares de palavras para definir o mesmo sentimento. Nem o amor, o elo mais forte de união, conseguiu escapar a essa loucura. E eu te amo, je t'aime, I love you, sleep dish. Palavras diferentes, sons diferentes e o significado exatamente o mesmo. É muito fácil de perceber, basta a sensibilidade de captar a doçura de um olhar. Somos inquilinos de uma bolinha azul pendurada no meio do nada, indefesos e na mira de snipers de um universo desconhecido de força descomunal. Vivemos na redoma da ingenuidade, escondidos em cavernas apelidadas de casas, na ilusão de sermos proprietários do que não nos pertence. Não mijamos nos cantos para demarcar território. Usamos papéis por nós criados sem nenhum valor na esfera maior. Uma existência baseada na ilusão. Somos os superiores, imagem e semelhança do Criador, os únicos seres racionais, aqueles que têm o poder de definir quem vive e quem morre. Nós somos os donos do planeta. Tá bom, somos. Mas até quando? Eu não posso precisar o tempo que ficamos ali, um na frente do outro. Será que tudo perde a noção, tudo fica diferente? É como se a gente entrasse num universo paralelo que o tempo para. Eu sei que chegou uma hora que ele me disse: agora está na hora de eu partir. Eu tenho que seguir meu caminho, procurar dar continuidade ao meu trabalho. Espero que você faça o mesmo. Aí pela primeira vez eu pensei, sabe, eu imaginei ser simpático. Tá bom, meu amigo, então boa viagem. Espero que a gente se encontre outras vezes. Ele me disse: eu não quero encontrá-lo nunca mais. Aí eu fiquei meio, sabe, decepcionado, meio ofendido. Eu digo: mas por quê? Simples. Porque você tentou me ferir. Quando ele falou aquilo, deu um clarão, um zunido no meu ouvido, que eu fui dar por mim. Eu estava deitado na minha cozinha, jogado no chão, assim, cheio de objetos, utensílios ali quebrados, sabe? Eu acordei meio, sabe, com os olhos assim, com aquele reflexo de luz, com a cabeça meio estranha. Aí eu levantei, meio que apalpando em tudo, fui lá para a rua, tudo calmo, tudo na boa, como se nada tivesse acontecido. Aí o senhor pode me perguntar: eu vi ou sonhei? Eu tinha bebido ou imaginei? E eu posso lhe garantir: não sei. A única certeza que eu tenho é que o que ele me falou e eu acabei de transmitir não foi fruto da minha imaginação. Não existem planetas seguros por razões de instabilidades internas, o ciclo natural, a mutação, e também
instabilidades externas. Civilizações que querem sobreviver têm que estar em constante procura de novos lugares para que possam se fixar. Aí eu olhei para ele. Ah, entendi, então é esse o seu trabalho. Você está aqui estudando o nosso planeta para invadi-lo. Ele me olhou e disse: invadir? Pelo que eu saiba, invasão é entrar sem consentimento em propriedades, em espaços que pertencem a alguém. E não é o caso da Terra. Sim, eu estou aqui para estudar o planeta, para conhecê-lo, porque ele tem vantagens, mas inúmeras desvantagens. Não é o local adequado para qualquer outra civilização pensar em torná-lo numa morada mais duradoura. Mas estar aqui é procurar usar o planeta, mas como escala. A Terra está longe de ser o objetivo final. Ao perguntar se ele era o único, ele disse: não. Eu não sou o único da minha civilização e também nós não somos a única civilização que passa constantemente por aqui. Mas por que você não entra em contato? Por que vocês não tentam se comunicar com a gente? Perguntei. Porque o que ganharíamos em mudar a rotina de vida que vocês possuem aqui na Terra? Vocês não têm nada a nos oferecer. E nós não queremos nos intrometer na sua existência. Mas então, explica por que nós estamos conversando agora. Por que você se permitiu que eu tivesse contato? Eu não permiti. Nós estamos aqui devido ao que vocês chamam de um acidente de percurso. Pensei em procurar as autoridades e comentar a respeito. Fui desencorajado. Cogitei em buscar a imprensa, mas o que adiantaria? Viraria sensacionalismo, pensando apenas em vender notícia, discussões vazias que não levariam a nada e até mesmo razões para piadas e deboche. Depois de anos passados, optei em revelar usando o seu canal, acreditando que tenho o sigilo da identidade garantido, pois não estou preparado para aguentar pressão ou virar uma espécie de atração turística. E esse é o meu relato, atrapalhado, confuso, enrolado, distorcido, estranho. E era assim mesmo que eu queria que ele parecesse, pois consegue definir exatamente o que foram aqueles minutos com o cidadão. Eu falei minutos? Pois é. Pasmem. Tudo o que aconteceu, eu olhei no relógio e tinham passado 18 minutos. Definitivamente, nós estamos muito mal informados. Temos muito que aprender. Inclusive, como passa e qual é a realidade do tempo. Nós temos uma sensação, uma noção, mas depois do que eu vivi, eu tenho certeza que está longe de ser a verdade. O ser humano tem muito que aprender. Tem seres que poderiam ensinar, mas pelo que eu percebi, não estão nem um pouco interessados em fazer, porque não dá para confiar numa espécie igual a nossa, que é capaz de matar, não para comer, mas para acumular uma riqueza que jamais poderá gastar.